Já pensou em criar gráficos nesse nível? Hoje nós vamos ver como usar o Post-Processing da Unity e assim conseguir gráficos nesse nível. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é baixar o pacote de pós-processamento da Unity, tá? Primeiramente a gente vai vir aqui em Window, tá? Package Manager, e aqui a gente vai em Unity Registry, tá? E vamos procurar por Post-Processing, tá? Localizei aqui o Post-Processing e a gente vai instalar o Post-Processing para que a gente consiga estar criando gráficos com o Post-Processing, beleza? Bom, vamos lá, a gente vai instalar, tá? Enquanto tá baixando aqui, considere dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, tá certo? Bom, baixados aqui o Post-Processing, nós vamos fechar essa janela e agora nós vamos estar criando o Post-Processing, tá certo? A gente pode vir aqui na câmera do jogador, tá? E a gente vai adicionar a componente. A gente vai digitar Post-Processing, tá certo? Não preciso digitar tudo, já apareceu aqui para mim. Primeiramente a gente vai colocar o Post-Process Layer, tá certo? Isso na câmera do jogador, tá? Ou na câmera da sua cena, tá certo? A gente vai colocar a Layer, tá certo? Bom, aqui na Layer, ele tá marcado aqui já a câmera, mas ele vai vir assim, ó, em None, tá certo? A gente vai clicar em Thus, tá? E aí ele vai marcar a própria câmera como o trigger, tá certo? E na Layer a gente vai colocar em Everything, para ele conseguir enxergar tudo que está no mapa, tá certo? Pronto. Feito isso, aqui em Antialize a gente consegue ativar o anti-serrilhado da Unity, tá certo? Sendo o FXAA o mais levinho que a gente tem, tá? Os outros são mais pesados. E esse aqui, o último, ele é mais... Como se posso dizer? Ele tem... É o que tem mais qualidade, tá? Se você quiser se você quiser um anti-alias aí de qualidade, tá? Esse aqui é o que tem mais qualidade, mas ele é mais pesado. Você vê que o meu jogo está muito pesado aqui, tá? Eu vou deixar o FXAA, olha só, tem anti-alias, pra vocês verem. Vou deixar o FXAA, que ele já faz um trabalho excelente, tá? E ele é um pouco mais leve, tá certo? Bom, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos adicionar o Post-Processing Volume, tá certo? Pronto. E aqui ele tá me pedindo um profile. Que profile é esse? A gente vai vir aqui na pasta de assets mesmo, tá? Ou você cria uma pasta para os profiles. Se você tiver mais de um profile, você pode criar uma pasta e armazenar os seus profiles dentro dela, tá certo? Mas como eu só vou criar um, eu vou criar aqui na pasta assets mesmo só a nível de ensinamento, a nível didático. Então eu vou nomeá-la de player, tá? E aqui na câmera a gente vai designar esse profile para cá, tá certo? A gente vai marcar isGlobal para ele ativar na câmera inteira e pronto. Já está funcionando o nosso post-processing. Agora é só adicionar os efeitos. Viu como é fácil? Viu como é simples? Mas se você quiser aprender programação, cara, a Start Game Dev tá aqui para te ajudar com isso. Lá você vai aprender a criar um jogo completamente do zero em 7 dias e vai sair de lá sabendo programar alguma coisa, tá? Link na descrição, estuda porque ninguém vai fazer isso por você. A gente vai adicionar o efeito aqui, tá? A gente vem aqui em Added Effect, Unity, tá certo? E aqui a gente tem uma série de efeitos. Eu não vou explicar todos os efeitos aqui porque daria um vídeo muito longo, mas você vai descobrindo aí o que é o que, tá? Tem algumas coisas aqui que não dá pra mostrar de um jeito fácil, então eu vou acabar explicando ali o que ele faz, tá? Mas, em suma, a gente vai ver aqui o que dá pra fazer, tá? O Default View, olha só, ele adiciona um plano de foco para a lente da câmera, tá? Olha só, se a gente marcar aqui, poucos Dysons, por exemplo, eu vou diminuir. Olha só, tá vendo? Ele cria um plano de foco. Se eu aumentar, por exemplo, a 20, olha só, o plano de foco agora tá lá na frente e aqui embaixo, por exemplo, tá desfocado, tá certo? É isso que ele faz, tá? Um plano de foco para o personagem, tá certo? A gente vai adicionar outro efeito, tá? A gente vai adicionar o Bloom, por exemplo. Olha só. O Bloom,
Se eu botar aqui o threshold dele em 0,5 e colocar a intensidade em 1, por exemplo, não deu para ver a diferença. 2. Aí, ó. Agora deu para ver a diferença. Ele dá aquele brilho nas bordas. Ele dá aquele brilho que você já conhece, tá? Olha só, se eu aumentar aqui, ó, a gente consegue ver a diferença, tá certo? Mas eu vou deixar em 1 mesmo. Se eu desligar aqui, ó, a gente consegue ver a diferença dele ligado e desligado. A gente vai adicionar outro efeito. Olha só. A gente tem a distorção de lente, que o nome já diz, ele literalmente distorce a lente. Eu vim pra cá, ele dá uma distorcida mais côncava. Se eu vim pro outro lado, ele dá uma distorcida convexa. Olha só. Parece até olho de peixe. Mas é isso. Eu vou desativar porque... Motion Blur. Motion Blur eu vou ter que dar play no jogo, mas... Em suma, se eu movimentar a câmera, ele vai dar um efeito de desfoque, de movimento, tá? É basicamente isso. Eu vou deixar ativado aqui pra gente dar uma olhada na hora que a gente dá play, tá certo? O Chromatic Aberration, ele basicamente, olha só, ele coloca um LUT na tela. Se eu aumentar a intensidade aqui, ó, olha só como fica. Parece que eu tô drogado, né? Olha só que interessante. Eu vou deixar desativado, mas você já entendeu como é que funciona. Color Grading é onde a gente faz as cores, tá? É onde a gente trabalha com cores, com contrastes. É aqui que a gente vai estar fazendo. É aqui que é onde eu montei aquela outra cena onde a gente tinha uma cor mais desaturada, a gente tinha um tom mais azul, um tom mais morto, entendeu? Porque como o mapa ele é bem morto, eu quis dar aquela impressão de algo mais morto, tá? Então foi aqui que eu fiz. Eu vou tentar aqui fazer aqui, ó, por exemplo, ó, 20, tirar um pouquinho da saturação. Eu vou puxar um gama um pouquinho para baixo, eu ganho um pouquinho para baixo aqui também. Olha só. Não vou conseguir fazer perfeitamente do jeito que eu fiz, porque eu fiquei trabalhando aqui um pouquinho, mas é isso aqui, mais ou menos isso aqui, ó. Botar um pouquinho de contraste também. Olha só. Ficou um negócio mais dark, um negócio mais morto. Aqui é onde você vai transmitir o que você quer pro jogador, tá? Se você quer transmitir algo mais vivo ou algo mais tropical, você vai colocar um negócio mais puxado pro amarelo, entendeu? Ou então mais puxado pro verde. Não tão verde assim, ó. Puxado assim por verde. Um negócio mais pra cá, assim. Entendeu? Um negócio mais vivo desse jeito. Mais saturado, entendeu? Tá tudo errado aqui, tá tudo feio, mas você entendeu mais ou menos como é que funciona. Algo tipo assim. Entende? Eu vou colocar aqui, ó. 20. É o contraste desse jeito. Pra cá. Deixar algo mais dark. Assim. Tá? Vamos passar. Daqui a pouco eu explico o Auto Exposure, porque eu não vou conseguir mostrar aqui porque minha cena ela é toda do lado de fora. E eu preciso ter essa mudança entre lado de fora e lado de dentro para conseguir explicar o Auto Exposure, mas eu acho que você vai entender. Tá? O Vintage, ele basicamente adiciona uma borda na tela, tá? Uma borda na lente. Olha só. Se eu aumentar a intensidade aqui, ó, tá vendo que vai ficando escuro a lente? É como se eu estivesse fechando o olho, entendeu? Olha só. Mas se a gente colocar aqui, sei lá. Opa, botar 1? Não. Botar ponto 1, por exemplo. Tá muito pouco. Ponto 2, olha só. Ponto 3, pronto. Agora tá bem visível. Se eu desligar, olha só. Se eu ligar, ficou mais escuro. Tá certo? Vamos conseguir aqui. O granulado, ele adiciona granulado à tela, tá? Se eu ligar aqui em intensidade, primeiro que você tem que ligar aqui as caixas, tá? Para você conseguir editar, tá certo? Isso aqui não significa ligado ou desligado, significa apenas editável ou não editável, tá? Se eu adicionar um pouquinho de granulado, olha só. Ele vai aumentando a intensidade e fica mais granulado ainda. Eu vou deixar um ponto 2 aqui, ó, só para adicionar um pouquinho de granulado, que é para compor a questão da cena morta, tá? A gente pode
descolorizar aqui esse granulado, tá? Esse granulado, ele tem cores. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar um granulado todo cinza pra gente, tá? A gente pode passar aqui. Eu vou pular o Screen Space Reflections, porque ele precisa de uma renderização diferente. Mas a gente pode vir aqui pro Ambient Occlusion, tá? Olha só, eu vou aumentar a intensidade dele a ponto 1. Vou deixar 1. Olha só, se você não percebeu o que aconteceu aqui, ele melhorou muito as sombras. Olha só. As sombras não localizadas, não diretas, olha só o que ele faz, tá vendo? Você não tá vendo? A gente vai fazer o seguinte, eu vou desligar. Olha aí, o que ele faz, tá vendo? E vou ligar agora, olha só. Parece que as coisas estão inseridas no mundo, e isso é o que faz o Ambient Occlusion, tá? Ele basicamente melhora a iluminação, deixa a iluminação do jeito certo na questão de sombras, tá? Ele trabalha muito com as sombras. Com sombras volumétricas da tela, tá? Olha só, se eu desligar aqui, ó, como fica. Se eu ligar novamente aqui, lógico que as árvores eles ficaram aqui onde tem volume, fica escuro, tá certo? Olha só. Aqui, ó. Se eu desligar aqui, fica bem claro. Se eu ligar, escuro, certo? Você adiciona realismo ao jogo, tá? Agora, essas outras duas aqui, ó. Essas outras duas aqui, se eu colocar, não vai acontecer nada, tá? Primeiro que o Auto Exposure, como funciona? Ele basicamente, se você estiver do lado de fora, como eu estou aqui, a sua lente ele vai funcionar que nem um olho. Se você está do lado de fora de alguma coisa, já experimentou você estar do lado de fora? Ou num lugar muito iluminado, e você ir para um lugar escuro, você não consegue enxergar nada. Aí depois de um tempo, se o lugar estiver mal iluminado, por exemplo, você vai conseguir enxergar alguma coisa. Mas, se você estiver já num lugar escuro e sair para um lugar claro muito rápido, você não consegue ver nada, porque fica tudo branco, você dói as vistas. Isso porque o nosso olho ele tem uma sensibilidade à luz. Se você ficar um tantinho de tempo num lugar claro, sua pupila vai fechar para que não entre tanta luz nos seus olhos, tá? Porque isso machuca a retina. E se você for para um lugar escuro, a sua pupila ela vai dilatar para que você consiga enxergar, para que entre mais luz, para que você consiga enxergar alguma coisa. E é isso que o Auto Exposure faz. Ele basicamente dilata ou fecha a pupila para que a luz ela entre com menor incidência ou com mais incidência, dependendo se você está num lugar escuro ou se você está num lugar claro. Entendeu? É por isso que eu precisava de aqui de ter um lugar com entrável e saível, porque eu precisaria mostrar essa questão de você entrar no lugar escuro e sair para um lugar claro, tá? E Screen Space Reflections, ele basicamente vai adicionar reflexos baseado na tela. Mas eu não consigo mostrar aqui porque ele requer, olha só, ele requer um caminho diferente de renderização. E isso fica para um próximo vídeo. Vamos dar play aqui pra gente ver como é que ficou essa questão aqui do nosso post-processing. Olha só. Ó, olha a questão do motion blur. Olha a questão do motion blur como é que tá. Olha só, o motion blur inclusive tá muito alto pra mim. Na minha opinião tá muito alto. Mas existe, olha só. E outra coisa também, o plano de foco ele tá muito alto. Eu olho pro chão e eu não consigo enxergar. Mas isso é ajustável, tá? A gente consegue estar, tipo, por exemplo, se a gente tiver algum plano muito perto, a gente consegue estar ajustando o plano de foco para perto do personagem. Se a gente estiver olhando para muito longe, a gente consegue estar ajustando o plano de foco para muito longe. Olha só, interessante. Se a gente clicar na câmera, a gente consegue ver aqui, ó, uma câmera pequena sem o post-processing, como fica. Olha só. E aqui a gente, embaixo a gente consegue ver como fica com o post-process ativado. Eu vou inclusive aqui, ó, desativar a layer aqui para vocês verem como é que fica. Olha só. Tá desse jeito aqui, se a gente ativar, olha só. Fica outra coisa, né? Bom, mas você pode estar notando, pô, tá muito lagado, tá muito travado, olha só.
tá com a queda de FPS bruta, tá 15 FPS olhando pra cá. Se eu vim pra cá, tá 25 FPS. Mas sim, o post-processing, ele tem o seu custo de hardware, tá? Ele tem o seu custo de placa de vídeo, de processador, mas ele não é o causador disso aqui. O que é o causador disso aqui? É simplesmente o fato de que a placa de vídeo e o processador, eles estão trabalhando para renderizar tudo isso aqui ao mesmo tempo, tá? O mapa inteiro. Tá? E os jogos não funcionam assim. Vocês sabem que os jogos não funcionam assim, tá? Os jogos, eles simplesmente apagam tudo que o jogador não tá vendo. E quando o jogador olha para outro lado, olha para um lugar que ele quer olhar, aí sim as coisas aparecem na tela dele, tá? E isso é feito de uma forma que o jogador não perceba. Mas é dessa forma que as otimizações culling funcionam. E eu não fiz essas otimizações aqui, então por isso que tá muito lagado, porque tá mal, porque não está otimizado, né? Eu ia falar mal otimizado, mas é o fato de que não está nem optimizado, né? Então, é um assunto para o próximo vídeo, tá? A gente vai fazer aí um vídeo de optimização, a gente vai aprender como a gente pode estar otimizando um mapa desse aqui, ó. Que tá fritando o meu hardware, né? Meu hardware não é pouca coisa, não. Tá? Olha só, 18 FPS e a gente tá aqui, ó. Olha só. Fritando o hardware, literalmente. Mas é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse. Se você quer aprender programação, primeiro link na descrição, Start Game Dev Estuda, porque ninguém vai fazer isso por você. Valeu, falou e fui!